Eu tava falando assim, referindo àquela pessoa que a gente vai no hospital, tá à beira da morte, ela aceita Jesus, ela não passou pelo processo de santificação, né? Não. O bandido da cruz, né? O bandido da cruz. Mas aí depende da consequência como tu tá naquela linha que o senhor tá dizendo. Claro. Mas ele aceitou o plano naquele momento. Aceitou. Morreu. Mas eu acho que assim, não. Eu acho que tem como. Eu acho que Naqueles não 10 tem como segundos ele passar. tava santo, Mas né? ele tava se, Mas isso faz parte. 10 segundos Nesses ele 10 tava segundos ele salvo. estava se santificando. Isso. deve Porque ser a assim. santificação é um processo de Deus trabalhar em você. Claro, Né? É isso. claro. Isso. Tá, eu tô dizendo que ela é separada, porque isso daqui É depois. é o depois. É um processo que Legal. você precisa fazer. Porque se nós fazermos também, colocarmos tudo nas mãos de Deus, nós vamos culpar Deus. E não é um E processo nós fácil. somos isso, né? indesculpáveis. A Bíblia diz que Desculpáveis. nós somos indesculpáveis. Tá? Então, isso daqui faz parte da nossa vida. Isso daqui faz parte de Deus. Isso faz parte da nossa vida. Nós precisamos caminhar em novidade de vida. Romanos capítulo 12, Pastor, versículo 1, 2. Uma vez eu escutei assim que é justo e é bom, né, as pessoas morrerem por Jesus quando tem perseguição e tal, mas é estranho às vezes as pessoas que não passam por esse processo de perseguição quererem morrer por Jesus, né? Porque às vezes em alguns contextos, que nem no nosso, é mais fácil morrer por Jesus do que viver por Ele. Porque esse processo de santificação não é de 1, 2 dias, é de 30, 40, 60, Não, 10 anos. E não só isso. E não só isso. Deus não mandou, não pediu para todo mundo morrer Morrer por Ele. por Ele. Entende? Mas para todos se santificarem. Para todos se santificarem. A toda a igreja precisa se santificar. E a santificação, ela depende de mim. Ela depende de mim. Verdade. Porque eu posso viver no mundo, ou eu posso viver para Deus. Daí Jesus E aí, falou lá, né? aí vai ter isso aqui, Processo ó. da salvação. Aí vai ter isso aqui, ó. Consequências. Lá no congresso que ele fala que Jesus proveu a salvação, o Espírito Santo te ajuda a te santificar e Deus no céu vai te glorificar. Foi uma frase que eu guardei na Isso mesmo. E a consequência, aí é questão da coroa, daquilo que tu vai receber. Tem um texto também, Mas o senhor parou ali no quadradinho. me explica. Que a pessoa está em processo de santificação e aí cai em pecado e morre. Isso aí. E aí? Mas aí a pessoa está nesse processo, ela aceitou Jesus, ela já tem a vida eterna, mas ela está em santificação, e aí no meio do caminho ela vai para um bordel E lá morre. e lá leva um tiro. Ixi, morreu. E aí? Ela tava assim, não tá santificando lá. Não tá fazendo. Segundo o nosso palestrante lá, né, o juiz aqui, ele disse que tá, o selo está garantido. Lembra que nós Um lemos cópia, aqui? 2 anos atrás. Lembra que nós lemos aqui agora em Efésios? Lembra que nós lemos em Efésios? Efésios Tá capítulo 1, versículo 13. Mesmo que escolheu o pecado. 1,13. Ele escolheu ir pro bordel, né? Em Ninguém quem- arrastou ele para lá, né? Em Foi quem ele. também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, quer dizer, ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também, qual é a palavrinha ali? Crido. Hã? Crido. Crido. Esse negócio não é de Deus, não. Esse Feito, negócio né? não é de Deus, não. Tem mais Tem mais mais embaixo? Não tem mais Não. embaixo? Eu vou comprar. Quer escrever com giz? É pior, hein? Eu não gosto de não. Senão nós vamos voltar ao passado. A gente vai ter que comprar uma luz a mais. Crido, Uma luz a mais. creu. Qual é a condição da salvação? Crer. Crer, é uma condição. Se nós entrarmos aqui em armeniano, em Ah. calvinista, nós vamos discutir sobre isso, não temos tempo, tá? Mas nós vamos ter esse debate aqui sobre, peraí, mas quem faz a obra no homem de convencimento? Então, como que nós podemos crer se quem faz a obra é o Espírito Santo? Tá? O homem tem capacidade de decidir alguma coisa, se é o Espírito Santo que faz a obra dele. Não estou entrando em debate aqui. E também não pode dizer que ele é Segura. ostento, né? Não estou entrando em Segura. debate. Eu estou entrando na condição Sim. de qual a Bíblia fala sobre crer. Tá? A Bíblia diz que em quem também vós, quem? Os crentes, depois de ouviste a palavra da verdade, quer dizer, de quem é Deus, da obra de Jesus Cristo, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes
por quem? Pelo Espírito Santo. da promessa. Garantia. O que é esse selo? A Olha aqui, ó, garantia. e eu Ele no pagou. 14, né? O qual é o penhor Isso. da nossa herança para a redenção e possessão de Deus. O que é redenção? Então, Se você entrar é o no- penhor, né? Tá penhorado. Tá? Não é qualquer coisa. Não. Tá penhorado. Se ele não pagou o preço, então ele pagou parcial. Cristo. Se ele não pagou o preço eterno, ele pagou parcial. E eu creio na salvação eterna. E não parcial. Mas então ali, no caso, o Aí- cara que morreu no bordel, eu ele não vai pro falei. céu? Eu não falei. É apressadinho, né? Que santificação é essa? Ele vai rolar mais uns 35 dias, 40 dele de Judas, A Judas ele tá enrolando vocês mesmo. Aí assim, o cara perseverou. Tá? Ele aceitou a Cristo. Ele perseverou. Ele está no processo de santificação. Mas, no meio do caminho, tropeçou. Foi um percalço. Ah, e aí? E aí, Zé? Ele tá salvo. Pois ó. Isso que a igreja diria? Será? Olha a igreja que diz. Se fosse, mas no caso, se tivesse um enterro de um irmão, que acontecesse um irmão... Eu vou fazer uma outra A pergunta. sorte é que nós seremos julgados Ó, por Cristo e não pelos irmãos. Vou fazer uma outra pergunta. Graças a Deus. né? Vou fazer uma Essa outra é a crença. pergunta. Porque o nosso entendimento é muito... Não, responde essa. Vou fazer uma outra pergunta. Não, responde essa. Só para ir confirmando isso. Vou fazer uma outra pergunta. Ó. Olha só. Salvação eterna, Cristo pagou. Perseverança, santificação e glorificação. e caiu em pecado e morreu. Tá? Ele vai para o inferno? Ou ele vai para o céu? Ah, mais um trabalho. Tá? Aí a pergunta é, olha só, a pergunta é, tá? Como nós fazemos, se ele vai para o inferno, como nós fazemos com a obra de Cristo? Se a Bíblia diz que ele está selado, como que nós fazemos então o inverso disso? Agora não, peraí, Cristo, não está selado, agora tira o selo, coloca o selo, tira o selo. Como que nós fazemos isso para nós entendermos melhor? Se ele pagou, é mais fácil. O cara morreu, está em pecado, estava lá no bordel, ou não sei onde, foi roubar, ou morreu. Tá? Como que nós fazemos isso, então? Se ele foi para o céu, é uma resposta mais fácil. Eu não preciso justificar. Quem sabe dizer, não, Aceitou Jesus, aceitou Jesus, foi para o céu. misericórdia, bateu. Tá, mas se ele foi para o inferno, como que nós explicamos então a obra de Cristo? Nós dizemos que Cristo não fez o correto? Assim, ele abriu um parênteses para Eu acho que... a questão de... Ele salvou só uns, outros não. Não. A questão é, porque nós temos plena convicção da obra de Cristo, não temos? Sim. Aquele que predestinou, também Isso, santificou. isso. todo Nós o temos processo. todo esse processo. Entramos até em Efésios capítulo 1, quando aqui que ele está dizendo, sobre a questão que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Tá? Quer dizer, os eleitos, os predestinados e tudo vai para lá. Mas a questão é, aí o cara morreu, e agora? Cancela essa página? É dependendo do que ele, naquela, por exemplo, o Boca tá roubando, pode estar no bordel, tudo, mas se no coração dele ainda ele crê que Cristo eu é também filho acho. de Deus. Eu também acho. Porque eu posso pecar, eu peco todo dia. Aí eu acho que não. o pecado que ele tá lá no bordel não é menos do que eu faço. Tá. Aí eu vou colocar uma... É. Esse pecadinho eu é vou colocar, pecado. eu vou colocar Na um realidade. pimenta aí. Tá ali no bordel, Olha só. todo mundo tá Às vezes, vendo. Olha só. pecados abomináveis da tua vida. Sede santo, porque eu Sou santo. sou santo. Sem blasfemou. Certo? Isso Sede santo porque eu sou santo. Opa, não é santo, não. Olha só, Não, mas é. o cara pecou e morreu e tal. O Sim. processo da santificação é diferente daquilo que ele está fazendo. Sim. Tá? Ele não está se santificando lá. Tá? A questão é que o processo da santificação é esse. Tá? O processo da santificação é esse. Tá? Vocês se santificaram no processo da santificação. Tá? E aí a pergunta que vocês estão querendo saber, o que fazer, como explicar é, a questão é,
o cara é salvo ou não é salvo? Tá? Compete a nós? Não. Porque nós não sabemos se ele foi ou não foi. Ele não sabe a história da pessoa chegar ali. Compete a quem? Compete a Deus, porque A Deus. a Deus. A Deus. Tá? Nós estamos Mesma querendo- coisa de um suicídio, Nossa. por exemplo. A pessoa foi crente a vida toda e daí em algum momento de Não entrou em depressão, né? depressão e se matou. Isso mesmo. A questão é que nós achamos que a forma que a pessoa está vivendo, a Bíblia está dizendo que não agrada a Deus. Tá? Eu estou entendendo onde o senhor quer chegar. Não agrada a Deus. Mas Mas aí quando já nós vai- olhamos para o Velho Testamento, Não é de Deus. pode dizer o que você está pensando. Que eu, pelo que Uhum. estou ampliando e vendo minha convicção, é quando lá em Mateus 7 diz que nós não somos juízes. E eu estou sendo um juiz. Eu estou dizendo que a pessoa tem Isso é que- uma das coisas que eu ia falar. Que nós nos colocamos no lugar de Deus para julgar. Tá? Muitas vezes, Paulo chama a atenção disso também. Que muitos na igreja estavam se colocando como Deus, julgando o seu irmão, julgando as pessoas, julgando. Tá? Mas a questão é, no Velho Testamento, Davi, Salomão, Abraão, Moisés. Moisés. Esses caras fizeram coisa errada? Sim. Moisés matou, Davi entrou em adultério, Salomão por outros deuses com outras mulheres. E Abraão mentiu. Então, Talvez Salomão seja o pior, hein? Ah, Salomão. e você, qual é a convicção sua? Esses caras entraram no céu ou não? Com certeza. Lá em Hebreus 12 diz que eles Hebreus são exemplos de pais da fé. Né? complexo. O Salomão foi um dos piores ainda. Mas no final da sua vida ainda ele ficou adorando a Deus, a outros deuses. A pergunta é que assim, se esses caras foram para o céu fazendo o que estavam fazendo, né, nós também podemos fazer? Pode, né? As consequências aí, né? É que nós estávamos conversando com a Carol. Prefiro desse processo aqui, não? Eu não peguei o texto agora, mas é em Romanos. Se eu não me engano, é Romanos. Eu não lembro o texto direito agora, mas eu lembro do que fala. Que Paulo diz assim que eu. Como que eu Romanos. Pastor, só Pode falar. eu acho que é interessante também ver, eles entraram no céu, né? Como pode ver lá em Moisés Hebreus 12, entrou no acerca céu. da- mas tu vai ver o pecado de Moisés, por exemplo, ele caminhou com o povo 40 anos e não entrou na terra prometida por causa do pecado que ele fez de se irar e bater numa pedra quando Deus disse só para... Então ele participou de todo o processo, mas Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida, né? Davi foi perseguido pelo próprio filho, teve as mulheres tomadas durante o dia pelo próprio filho por causa do pecado que ele fez com Betseba, né? Ele mesmo se julgou quando Natan chegou e disse assim, o que tu faria com esse cara aqui das ovelhinhas, no caso da ovelhinha, ele mesmo se deu o julgamento e Deus disse, então é isso que vai acontecer com você. Salomão, se tu pegar o livro de Eclesiastes, lá que muito atribuem a ele, tu vê que a vida do cara foi muita tristeza, né? Apesar de todas as mulheres, apesar de todas as riquezas, ele se sentia correndo atrás do vento, como se nada tivesse sentido fora de Deus para ele, né? Então, uma profunda amargura e tristeza. E Abraão, quando ele tomou a escrava para ter filho, a outra linhagem do filho da escrava, perseguiu o povo de Deus até os dias atuais, né? Que são os muçulmanos. Então tudo isso teve uma consequência muito triste para Os muçulmaninhos. Ó, olha só, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6 diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que o pecado seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignoreis que todos nós fomos batizados em Cristo? Fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo,
para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não há domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, viver para Deus. Assim também vos considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não